Santo vai te tocar, você pode ter certeza. E foi maravilhoso. Então nós vemos, o Luciano também percebeu, era perceptível a ação de Deus. O tanto que a gente vem, nós lemos toda a carta aos Romanos, que são acho que 16 capítulos, e já estamos no capítulo 45, se eu não me engano, de Isaías. 45. Então nós já passamos de um ano de oração na igreja, né? Isso é constância, né? E nós não vamos voltar para trás. O diabo quer fazer de tudo para nós parar, mas nós não vamos parar. Nós vamos avançar. E ele está furioso, mas não tem problema não. Maior está conosco, o que está conosco do que o que está com ele. Amém? Jesus está conosco, Jesus está com você. Então, eu quero iniciar hoje a série Bem-aventurados em Cristo. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Quero ter o prazer, o privilégio de abrir essa série. Para mim é um privilégio muito grande. Da onde eu vir, aonde eu estou, é um privilégio muito grande. Pastor, você não chegou em lugar nenhum ainda. Não tem problema não. Mas eu me sinto muito especial na presença do Senhor. E você deveria se sentir também. Talvez você pense igual eu, ou talvez alguém pense de você assim, você não chegou em lugar nenhum ainda. Isso nós vamos aprender aqui nesses dias aqui. Eu tenho certeza, o Espírito Santo vai mudar a sua forma de pensar a seu respeito, irmão. E eu falei isso, veio no meu coração, você não chegou em lugar nenhum ainda, mas veio uma satisfação no meu coração. Falei, talvez para o mundo eu não cheguei em lugar nenhum, mas no Senhor eu já cheguei em grandes lugares. E você também, irmão. Então nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Aleluia. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, na minha causa, é Cristo dizendo, tá? E levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Diz o Senhor, alegrem-se e regozijem-se nisso, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? E texto maravilhoso, né? Pode sentar. Texto maravilhoso que o Senhor Jesus começou a ensinar no monte, no sermão no monte. A impressão que eu estou tendo, talvez eu estou ficando louco, mas a impressão que eu estou tendo hoje é de muita gente, irmão. Você não tem noção. E o meu coração ficou alegre. E um dia eu ouvi um testemunho de um pastor que ele falou assim, que ele pregava e incomodado demais com a falta de crescimento. Eu não entrei ainda na palavra, mas veio isso no meu coração, não sei porquê, vou falar. E ele falou que ele sempre incomodado, ia embora para casa incomodado com aquilo. Um dia ele falou que pregou, sentiu algo diferente. Muita gente. No coração dele, ele viu uma grande multidão e ele falou que ele pregou diferente. Ele falou que a igreja estava a mesma coisa. As pessoas eram as mesmas, mas ele falou que algo dentro dele mudou. E isso é coisa do Espírito mesmo, de Deus, né? E é essa sensação que eu estou tendo hoje. Que parece que tem uma grande multidão. Eu estava aqui na frente, na hora do louvor, parecia que atrás de mim tinha um monte de gente. Um monte mesmo. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? É uma grande visão mesmo de Deus, né? Então Deus quer fazer grandes coisas, irmãos. Amém? Mas vem o teste antes mesmo. Então nós estamos passando pelo processo e o processo é bem-vindo, amém? Então não fuja do processo. Mas não é sobre o processo que eu quero falar, nem sobre crescimento que eu quero falar, mas é sobre bem-aventurados em Cristo. Amém? Quantos têm noção que é bem-aventurado em Cristo? Levanta a mão. Nós temos 5 cultos para falar disso. Alguém aqui pode levantar a mão e falar hoje, tá?
Comigo pode. Significado de bem-aventurado. Quem sabe o que é bem-aventurado? Levanta a mão e arrisca aí. Dá um chute. Quantos? Bem-aventurado? Aquele que deposita toda a fé no Senhor. Amém. Também. Em parte, sim, está certo. Mais alguém quer falar? Bem-aventurado. Quem tem noção? Ou já pesquisou, sabe o que é bem-aventurado? Soma o que a Andréa falou, soma, é isso aí. Mas é um apanhado muito grande de bem. Pesquisa no Google aí, irmão. Talvez você não quer falar, mas muitas pessoas, se eu perguntasse, o que é para você ser bem-aventurado? As pessoas falaram, feliz. É a tradução assim, básica de bem-aventurado. Vamos dizer assim, né? Básica. Mas bem-aventurados em Cristo, aí passa da felicidade. Aí passa de ser feliz. É algo muito maior, né? E eu escrevi aqui o que Deus colocou no meu coração sobre ser bem-aventurado. Bem-aventurado, no meu conceito, e aquilo que eu vim extraindo aqui do texto, é aquele que consegue aproveitar as graças divinas, tanto durante a vida, quanto após a morte, carnal no caso, porque nós não vamos morrer, somos eternos, mas aquele que consegue aproveitar toda a graça divina, tanto na vida, quanto após a morte. Trata-se de um sujeito, ou uma sujeita, em constante estado de graça e paz de alma, e que se mantém eternamente ao agrado de Deus, pronto para receber as bênçãos de Deus. Isso é ser bem-aventurado. Amém? Em resumo, é mais ou menos isso. Só que eu não posso parar por aqui, porque nós precisamos sair daqui confiantes que somos bem-aventurados, né? E precisamos entender um pouco mais profundo do que é ser bem-aventurado. Então, é aquele que consegue aproveitar a graça de Deus, é aquele que tem, mesmo nessa vida ou após ela, na eternidade, e trata-se de um sujeito em constante estado de graça, paz na alma, sabe? Ele é pleno, ele tem paz, né? E se mantém eternamente ao agrado de Deus, né? Não é que Deus fica mimando ele, mas ele consegue a todo tempo se sentir agradado por Deus. Quantas vezes você já parou assim, nossa, Deus me ama? Quantos tiveram essa sensação? Não é muitas vezes, a gente recebe uma palavra, mas é sempre que acontece isso? Tem vezes que não, né? Tem vezes que a gente se sente meio abatido, meio apático, meio cansado, meio triste, meio nervoso, atribulado, preocupado, né? Tem pessoas que se sentem que não são amadas por Deus, né? Ontem nós estávamos numa célula, e quando nós começamos a orar, e oramos assim, aquela oração, sabe, assim, muito boa mesmo, do pedido de oração. E aí eu olhei para um jovem que estava pela primeira vez na célula, ele chorava muito, né? É um sinônimo de bem-aventurança o choro, nós vamos entender isso. É um sinônimo de bem-aventurança. A pessoa está começando a ter um contato com aquilo que traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, né? E o termo, então, é mencionado algumas vezes durante a leitura bíblica que nós lemos aqui, né? E remete sim à felicidade. A pessoa bem-aventurada, ela consegue ser feliz em caráter permanente. Por isso que eu falei assim, tem momentos que a gente não se sente bem-aventurado, que a gente se sente abatido, cansado, quer entregar as coisas, quer parar de servir ao Senhor, né? Quer entregar a célula, quer entregar a igreja, se é pastor, quer entregar a igreja, quer entregar o ministério, né? Quer largar da família, quer abandonar tudo, né? Por quê? Por causa que o estado de bem-aventurança, de ser bem-aventurado, esse estado de felicidade, ele não é ainda permanente, né? Mas a pessoa bem-aventurada, ela consegue ser feliz em caráter permanente, quando ele alinha seus sentimentos com a existência de Deus. Então ele sabe que Deus existe, e ele está passando por tribulação, mas ele fala, Deus existe e Ele é comigo. Aí você está rebatendo com bem-aventurança. Você está sendo bem-aventurado. Você está se lançando em felicidade. Sabe, aquele que desfruta de tudo o que Deus dá para ele? Sabe esse tipo de pessoa? Deus vai dando, ele desfruta. Ele não está preocupado com... Sabe, ele desfruta. É o que vive no desfrute. É o que é bem-aventurado. Amém? Isso é um pouco para a gente começar a entender. Então, isso não quer dizer que a pessoa ela é rica.
né? Porque muitas vezes a gente entra aqui, Senhor, meu trabalho, estou ganhando pouco, tá? É errado, não é errado. Mas a pessoa, de repente, achar que a riqueza ou a posse material vai fazê-la bem-aventurada, ela está muito mal enganada. Então, a bem-aventurança, ser bem-aventurado, ser feliz, é esse estado pleno, essa convicção plena de alegria, sabe? Essa convicção plena de felicidade, essa convicção plena de ser agradado do Pai. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Eu acho que eu me converti no tempo, Deus faz tudo no tempo certo. Mas na perca do meu pai, foi onde eu me converti. 1 ano depois, aproximadamente, quando meu pai faleceu, eu me sentia muito amado por ele. Muito amado, né? E nessa falta, nessa ausência, eu fiquei meio desbalanceado, meio sem entender a vida. E foi onde eu comecei a conhecer o Senhor. Quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu comecei a perceber que, eu comecei a olhar minha vida de forma diferente. Falei, mas isso já aconteceu, não foi meu pai. E esse livramento? E você começa a colocar em pauta tudo o que Deus já fez. E aí você começa a se agradar do que Deus já fez. Isso também é bem-aventurança. Então, o bem-aventurado é aquele que sabe desfrutar de tudo que Deus dá para ele. Ele sabe desfrutar, ele desfruta, ele vive no desfrute, mesmo no meio da guerra. Então, isso não quer dizer que ele tem riquezas, porque tem pessoas que estão tentando achar alegria das coisas. Uma hora elas cansam, irmão, pode ficar tranquilo. Não, deixa eu falar algo para você, não inquiete o seu coração com essas pessoas. Mais dia ou menos dia, só ore por elas, que mais dia ou menos dias eles vão ver que a alegria não está nas coisas. Que o estado de ser bem-aventurado não está na conquista só financeira. Faz parte, né? Completa, mas não é o essencial. Mas um dia elas vão perceber, né? Então isso não quer dizer que a pessoa ela conquistou muita coisa e ela se sente realizado, né? Existem pessoas que estão em estado de rua, como o Hamilton já fez muito trabalho de rua e faz, a gente às vezes sai, e você percebe estado de pessoa bem-aventurada, né? Tem pessoas que a gente vai, que a gente conversa e sabe o nome, como o Filipinho também, que já foi, conhece a pessoa alegre, ela é feliz, o estado, o cobertor molhado, né? A falta às vezes, do alimento, não tem nada guardado para amanhã, mas é bem-aventurado. Então, o estado da pessoa é de alegria, é um estado permanente. Fica gostoso, irmão, quando nós passamos a entender, meus irmãos, que nós somos bem-aventurados, né? A caminhada fica leve, a caminhada fica boa, sabe? A vida com Deus fica prazerosa. Vir na oração, fazer as coisas para o Senhor, se torna um prazer e não um fardo. Então, ela é uma pessoa, o bem-aventurado, próspero, abençoado, bendito, bem-afortunado, isso também são sinônimos de ser bem-aventurado. Benditoso, fasto e venturoso, né? Venturoso, a pessoa, ela vai fazer algo, ela sabe que vai dar certo, ela tem convicção. E se deu errado, ele fala, houve um propósito de Deus, por isso que não aconteceu. É bem-aventurado, né? Ele consegue ainda, mesmo assim, ter uma resiliência até com as coisas que dão errada para ele. Isso é ser bem-aventurado. É um estado emocional pleno, né? A alma não lhe prega peças, vamos dizer assim, né? A alma não consegue entristecer o espírito dele, porque o espírito dele é pleno. E nós vamos entrar aqui em 3 pontos, que eu não tenho muito tempo, eu só vou dar uma introdução mesmo hoje. Eu sei que os irmãos a gente está conversando aí, com os irmãos vão ministrar, estamos debatendo, estamos estudando, eu vou continuar estudando durante o mês, né, esse tema, mas eu quero que vocês pensem nisso. Jesus Cristo, nesse sermão, é tão interessante, vamos só fazer uma pesquisa aqui. Jesus, ele sai da tentação do deserto, e aí ele parte, e ele já começa a pregar, a palavra de Deus vai dizendo aqui, ele já começa a pregar e a convidar a convocar os primeiros discípulos, porque o chamado de Jesus era uma convocação, não era bem um convite, né? Vocês são pescadores,
deixa as redes, vem ser pescador de alma. Era assim o convite de Jesus. Era muito breve, muito, direto. Só que aí depois que ele convida esses discípulos, ele sobe aos montes, porque ele vinha já curando, né, manifestando sinais, milagres, e aí a multidão começou a seguir, porque os judeus já esperavam o Messias, já esperava o Salvador, e o Salvador seria acompanhado dos sinais. Então ele tinha sinais de cura, devolvia o andar aos aleijados, dava vista aos cegos, então ele já começou o seu ministério. E o que é interessante é que a partir do momento em que ele vem com seus primeiros discípulos, não estava ainda com todos, ele só estava com 6 discípulos, né? Vamos só rever aqui em Mateus capítulo 4, ele estava com os primeiros, Pedro, seu irmão André, acho que nem era 6, viu? E Tiago, filho de Zebedeu, João, né? Então, ele estava com 4 discípulos só, nem eram 6. E ele começou a ministrar. E ele chega até por isso que é chamado o Sermão do Monte, porque ele sobe a um lugar mais elevado e ele começa a ensinar. E nós lemos aí no início que ele começa a ensinar e seus discípulos se aproximaram dele, porque os discípulos estavam mais próximos ali, e ele começou a ensiná-los. Então, na verdade, o Senhor ele sabia do nosso estado de deficiência após a queda, e ele começa a ensinar justamente, vocês são felizes. E aí ele começa a dizer, né? Vocês são felizes se serem tal coisa, porque terão isso. Ele começa a dizer que a felicidade traz recompensa. Isso é muito interessante, irmão, é valioso, porque tem cristão que abandona as coisas de Deus muito fácil. Mas o Senhor está falando aqui, olha, você é feliz se tiver esse tipo de caráter, mas em contrapartida, eu te dou isso. Né? O reino te dá isso. Então Jesus Cristo, nesse sermão, ele começa a revelar qual era a real fonte de felicidade eterna. Qual é a fonte de felicidade eterna? Jesus começa a falar para os seus discípulos e para aquela multidão. Né? E dentro desse contexto, Jesus ele começa a expor o próprio caráter para as pessoas. Ele começa a dizer como ele era, né? Ele começa a falar, ele começa a dar cada bem-aventurança é um sinal e um símbolo do seu caráter. Né? Eu venho dos céus e vocês vão para lá comigo também. Mas agora, deixa eu ensinar um caminho para a felicidade. Né? Podia também colocar como tema dessa palavra o caminho para a felicidade. O caminho Jesus começa a dar. Né, de ter esse estado de realização plena. Tá? Não pense que bem-aventurado é só feliz. Porque feliz, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ela não é cristã, ela falou assim, felicidade é momentânea. Às vezes a gente está feliz e a gente às vezes está triste. Aí eu pensei assim, ela não vive com Jesus, por isso que ela pensa assim. Porque o bem-aventurado, ele é constante em sua felicidade, em sua alegria, em sua plenitude, amém? Então, Jesus ele começa a expor o caráter, e aqueles que seguissem essas orientações de ser bem-aventurado, é aquele que começava a possuir o caráter de Cristo, né? A forma dele ser. Então, Jesus, de acordo com Jesus, será capaz de encontrar a felicidade plena ao manter-se ao lado de Deus. Assim mesmo se a alma deixar o corpo um dia. Se um dia o estado é o mesmo. Né? E essa menção de ser bem-aventurado também aparece no Antigo Testamento. Em algumas, inclusive no Novo Testamento, a menção aparece 7 vezes, acho que provavelmente todas nesse texto que nós lemos. Aliás, 7 vezes no Antigo Testamento e 26 no Novo Testamento, de ser bem-aventurado. No Salmo 1, vou pedir para que os irmãos coloquem para mim o Salmo 1, é uma menção no hebraico, que a Bíblia no Novo Testamento é em grego, mas no Antigo no hebraico. E eu quero falar um pouquinho para você entender essa questão de bem-aventurança na linguagem do povo hebreu. Olha o que diz aí. Como é feliz, ou bem-aventurado, é que está na NVI. Mas se você colocar a revista atualizada, ARA, ela vai aparecer bem-aventurado. Ou como é feliz. Feliz é aquele, NVT. Tá joia. Corrigida. Coloca a corrigida para eles. NVT, ACF, isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está dizendo, feliz, tem um estado pleno. Bem-aventurado.
Aí ele vai falando, e não se detém ao caminho dos pecadores. Ele vai dizendo, nem se assenta. Ele já diz que quem é bem-aventurado? Aqueles que não vivem esse padrão mais, mas vivem um novo padrão. No Antigo Testamento, também no livro de Jó nós encontramos, e em mais alguns salmos, a palavra bem-aventurado. Pode tirar, meu irmão. Era só para mostrar para eles que estava aí no Salmo 1. Então, da tradução do hebraico, essa palavra, por isso que apareceu ali, lá nós falamos que é feliz, né? No Antigo Testamento, a tradução feliz é o homem, desse bem-aventurado no Antigo Testamento. E através dessa raiz nós podemos dizer que bem-aventurado significa isso. Exatamente isso no Antigo Testamento. Ser uma pessoa honesta que anda em paz, feliz e com a cabeça tranquila e prospera em tudo que faz. E esse é o estado, é o que o autor no hebraico queria passar, como feliz é o homem. Feliz é o homem que tem essas características, ou a mulher, tá? Ser uma pessoa honesta, que anda em paz, feliz e com a cabeça tranquila e prospera em tudo que faz. Então não é só um estado de felicidade. Por ele ser diferente, vamos dizer assim, ele atrai a graça de Deus. Por ele ser feliz, por ele ser pleno, pelo coração dele ser aquele coração, meu Deus, Deus me ama, né? Eu não vou andar com os ímpios porque eu ando com Deus, né? Por ele ter essa alegria dentro dele, essa felicidade constante, plena, então a cabeça dele é tranquila. Né? Por isso que alguns mártires foram lançados, era bem-aventurado. Então ele é tranquilo, foram lançados em dificuldades, foram lançados às vezes em cárcere, em prisões, né? Foram açoitados. Então, e ainda quando a pessoa tem essa cabeça tranquila, ele prospera em tudo que faz. A cabeça tranquila, porque tem certeza que tomou a decisão certa em Cristo. Isso nós trazemos para nós, para os dias atuais. Então nós ficamos com a cabeça tranquila, eu entreguei minha vida para Jesus. Quando vinha aqueles pensamentos, e toda a obra, olha para mim aqui, presta atenção, toda a obra do inferno, toda a obra manifestada através de Satanás, é para dizer para você que você não é bem-aventurado por ter feito a escolha com Cristo. Toda a ação do diabo na nossa mente, e na minha também, irmão, direto, você está no caminho errado. Direto, minha cabeça às vezes passa esse pensamento várias vezes por dia. Você está perdendo seu tempo, você podia fazer outra coisa, você está insistindo. Para que estudar? Para que ficar lendo? Para que você quer sobrar um tempo, quer parar para orar? Por quê? Porque o diabo, a todo tempo, ele quer nos tirar esse sentimento de bem-aventurança, ele quer nos colocar dúvida. Por isso que a dúvida nos tira do estado de ser bem-aventurado, de ser pleno, sabe, de ter essa alegria plena no coração. Só que aquele que é bem-aventurado, o homem que é feliz, ele tem a certeza que a decisão que ele tomou foi a correta em Cristo Jesus. Então, quando você passar por uma luta que o diabo querer apontar para você, você não é bem-aventurado, você fala assim, eu tomei a decisão certa em Cristo Jesus. Ele me salvou, me redimiu dessa tristeza. Eu já estou salvo. É só falar para você, eu não vou para a morte. Eu não vou para o pecado. Eu não vou morrer, mas eu vou viver com Cristo. Então vejamos hoje aqui 3 estados, então, de uma pessoa bem-aventurada, que é a minha parte, né? Que nós vamos falar aqui. Versículo 3 diz assim, do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado, ou feliz é o homem, né? Ou feliz em estado pleno de felicidade. Quem é? Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então Jesus, ele não fala, não adianta só você sentir que você é feliz e bem-aventurado. Há algumas condições. Mas a condição que Jesus nos coloca, ele nos coloca uma condição, mas se nós sermos assim, ele nos dá um presente. Ele nos devolve. Então ele falou assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Se você se tornar pobre de espírito, ele está falando para o povo. Eu fico imaginando Jesus no monte, sabe assim, falando, se vocês forem pobres de espírito, de vocês já é o reino dos céus. Ninguém pode tirar, né? Então, o que é ser pobre de espírito? É como eu havia dito, não é uma pobreza material, mas é ser despojado de si mesmo. Sabe assim, é o seu espírito não contrapor com as coisas de Deus. Não sei se eu estou sendo claro. Mas ser despojado de si mesmo é ser movido pelo Espírito Santo. Então, quando você quer tomar uma atitude por causa do seu espírito, e se você for analisar aí, em Mateus 5:3, pobres em espírito.
Esse espírito é o espírito do homem, não é o espírito de Deus. Esse é pobre do seu espírito. Quando você se torna pobre dele, despoja de você. O meu espírito agora, cala aí. Meu espírito não. Quem vai prevalecer? O Espírito Santo. Então, você se despoja de você. Você sai do seu espírito para assumir o Espírito de Deus. Então, Jesus já disse, dele já é o reino dos céus. Né? Quando você faz essa troca, né? Por isso que tem pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Não despojou-se do seu espírito. Ninguém tira onda comigo e fica assim, por isso mesmo. Então, não despojou do seu espírito. Ninguém me passa para trás. Se passar para trás, eu vou lá e dou o troco. Não despojou-se do seu espírito. Sabe? Se eu não fizer algo aqui e não levar vantagem, se eu não lucrar com isso, eu não faço, para mim não serve. Não despojou do seu espírito, porque Jesus nos ensina a dar. É interessante. Ele despojou-se de si mesmo. A própria palavra de Deus diz que Jesus despojou-se da glória de Deus. Ele deixou de ser Deus para ser homem, por um período de 3 anos. Não é isso não é despojar-se? Jesus fez tudo. Nada do que o Senhor pediu para você fazer, Ele não tenha feito por você antes. Isso que é interessante. Então, despojar-se do Espírito é retirar esse sentimento. Sabe, quando de repente no casal, aí eu vou mexer com gente agora que vai ficar meio complicado, mas vamos lá. É quando de repente, a pessoa te pede algo para você fazer e você, caramba, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não sinto em fazer. Mas se você olhar para a Escritura, poxa, bem que eu posso fazer, dá tempo, por que não fazer? Quando você se dobra, não dá para me fazer, eu vou lá, vai, tudo bem, já merece, né? Aí você está se despojando do seu espírito, da sua razão. Na verdade, é a sua razão que precisa ser despojada e deixar a razão do Senhor entrar. Você vai ser uma pessoa bem-aventurada, aleluia, amém? Então você vai se tornar uma pessoa bem-aventurada assim, trocando. Então, quantas vezes nós nos tornamos pobres de espírito, ou em espírito, pobres, né? Quantas vezes nós temos nos tornado? Será que temos nos tornado pobres de espírito na célula, na igreja, na nossa família, no nosso trabalho? Sabe, às vezes eu fico olhando, posso fazer e não faço, não me tornei pobre de espírito, né? Mas Jesus está dizendo que deles já é o reino do céu, você não está perdendo nada, irmão. Eu me lembro bem que um dia, a pastora sabe, que ela está comigo há mais de 20 anos, eu não levava um desaforo para casa e nem um prejuízo também. E aí, eu fui passando por alguns testes e algumas provas. E sabe quando você tem o primeiro carro? Meu Deus, um risco te tira o humor da semana, não é verdade? Quem tem o primeiro carro, quem possui o primeiro carro, sabe o que eu estou falando. E eu tinha esse sentimento, quando riscava, se eu pegasse o cara, então o meu espírito, ele era apegado, não só na questão material, mas era um espírito que não se despojava nunca. Então precisamos nos despojar do nosso espírito, para quê? Porque nosso já é, ele está dizendo aqui, pois deles é o reino do céu, não é para receber. Se eu sou pobre de espírito, o meu já é o reino do céu, o seu já é o reino dos céus, amém? Então, somente quando estamos precisando do livramento do Senhor, é que somos pobres do espírito. Quando eu estou muito necessitado, eu vou lá na igreja. Às vezes eu sinto isso, me dá uma raiva, irmão, quando eu vejo, falo, rapaz, agora o irmão voltou. Aí eu falo, não, deixa eu despojar do meu espírito, Senhor, o Senhor recebe, o Senhor é misericordioso. Os irmãos vão falar de misericórdia aqui também, mais para frente. Mas será que nós só somos pobres em espírito quando nós estamos precisando de Deus? Do livramento da parte de Deus, de uma cura, de um milagre? Será que nós só vamos herdar o reino do céu? Então, se a gente estiver no creme, na dificuldade, que nem falava o nosso líder Neto, né, pastora? Quando a gente está no creme que a gente recebe o reino de Deus, o Senhor está prometendo para nós que se nós formos pobres do Espírito, nosso já é o reino dos céus. É nosso, irmão. Se é nosso, nós devemos nos tornar pobres do Espírito todo o tempo. Nós temos o reino da glória do Senhor a nosso dispor. Então, quando as coisas estão melhores, deixamos de ser pobres em espírito e nos tornamos egoístas nos nossos interesses. Sabe? Tudo que eu vou fazer é pelo meu interesse. Né? O marido com a esposa? Não, se não tiver no meu interesse, se não tiver no meu agrado, eu não faço. Não é pobre no espírito. Aí o casamento não recebe o reino de Deus no casamento. E nós vamos, a partir do mês que vem aqui, falar sobre o reino dos céus, muito por causa do cursão.
O reino do céu, irmão, não é só lá na glória, não. Lembre-se que eu disse no início da ministração, o estado de ser bem-aventurado é uma certeza e uma convicção para receber a graça de Deus aqui, as coisas que Deus nos dá e também na eternidade. Mas aqui também podemos ser bem-aventurados, amém ou não? Tem pessoas que estão dizendo assim, só quando eu ser salvo, pastor, nesse mundo. Não, o Senhor, Ele promete para aqueles que são seus, e Ele garante o reino dos céus, amém? E você pode ter acesso a esse reino. Então, o Senhor quer que o nosso espírito seja pobre, irmão. Sabe para quê? Para que o espírito dele possa nos enriquecer, nos enchendo a todo momento. Se você se empobrecer no espírito, você cresce no espírito de Deus. E o reino dos céus é seu. O que você pedir acontece. O reino está a seu favor. Então, há uma grande alegria nisso. Há uma felicidade. Sabe? Vai para os irmãos andarem moribundo. O meu espírito pobrezinho. Não é isso. Mas é o espírito, é os interesses, é o despojar-se, é o deixar, né? Jesus fez isso. Ele é o nosso modelo, bem, meus irmãos, ele é a referência. Então, ser pobre de espírito é sujeitar-se às vontades do Espírito de Deus. Eu não quero ir para a célula, eu não quero ir para a igreja, mas eu me sujeito à vontade do Senhor, porque Ele quer. Então eu me torno pobre de espírito. Aí sabe o que acontece? Eu recebo o reino dos céus. Irmão, é uma lógica do reino de Deus, né? Reconhecer a dependência total de Deus em tudo é ser pobre de espírito. Então quando eu me torno dependente, eu sou pobre de espírito. Ó, Senhor, entrega logo, irmão. Outro dia eu falei para o irmão, não sei para quem que eu falei, mas é que eu falo muito. Aí eu falei para uma pessoa assim, irmão, você já procurou saber se a luta que você está passando não é Deus querendo te ensinar alguma coisa? Para ver se o irmão aprende a ser pobre de espírito. Porque se ele aprender, ele recebe o reino. Se ele recebe o reino, ele sai do deserto. Amém ou não? Ele sai da luta, da adversidade. Eu não lembro para quem eu falei. Eu falei, vê, irmão, consulta, eu querendo ajudar ele. Mas, assim, a pessoa, aí é a pessoa, é individual. Sabe? A pessoa tem que se tornar pobre de espírito, né? Esses sim podem receber o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Esse então é o primeiro ponto. Se tornar pobre mesmo, não tem problema. Não, eu sou humilde, meu espírito é humilde, irmão. Você não vai revidar. Não, irmão, meu espírito é humilde. Meu espírito é pobre. Deixa Deus, trabalha depois na vida desse irmão. É difícil, irmão, mas é um exercício. Amém? Segundo lugar aí, segundo ponto, nós vamos falar sobre o quê? Os que choram, pois serão consolados. Versículo 4 de Mateus 5. É uma característica de quem é bem-aventurado, chorar. Mas, pastor, que redundância, né? Chorar de alegria? Aqui não está dizendo. Se é choro de alegria. Mas está dizendo que você pode chorar, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que você pode chegar e o melhor lugar é aos pés do Senhor e chorar. Porque chorar não é fraqueza. Quando você estiver muito atribulado, porque você foi pobre de espírito no ponto anterior, para receber o reino dos céus e o Espírito do Senhor, aí você está com uma ira tão grande, você chora. Por quê? Você será consolado, é promessa de Deus. Deus está dizendo assim, chora meu filho, chora nos meus braços, que eu te consolo. Amém? E aí nós vamos ler um texto, aqui em Lucas 7,38, vou pedir para os irmãos reproduzirem para nós, Lucas 7,38, de uma mulher que chorou aos pés de Jesus. É muito interessante, até o desenrolar, né? Nós vamos ter que ler, provavelmente, eu vou ler o capítulo, não todo, mas alguns versículos. Nós vamos ler do versículo... 38, no 36, em diante, vamos ler assim, volta um pouquinho, irmão, obrigado. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diga, uma pecadora, tem lugar para os que choram, meu irmão, quantos se sentem pecadores aqui? Tem lugar para os pecadores que choram. Olha só, vamos lá. É bênção demais. Olha que lindo. E onde eu estava aqui? Já perdi. Versículo 38. Não, versículo 37 ainda. Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando, diga, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia
saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida. Diga, perdoou a dívida. Jesus perdoou a tua dívida. A ambos, qual deles o amará mais? Simão Pedro respondeu. Você vê que 2 tinham uma dívida, ele está explicando a questão da mulher que enxugou e chorou nos pés dele. Supondo que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Amém? Você julgou bem, disse Jesus. Realmente, aquele que devia mais, né, muito mais se sentiu perdoado. Na verdade, tinha maior dívida. Aí ele vai continuar dizendo, versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Aí ele vai concluir. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Diga, ela amou muito. Ela amou muito. Glória a Deus. Quando eu vi esse amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse àquela mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Irmão, quando a acusação do inimigo vier sobre você, chore aos pés de Jesus. A Bíblia está dizendo aí que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Olha o final dessa história. Depois de tudo, Jesus ensinou os discípulos, ensinou o fariseu, ensinou todo mundo a maior lição. Não existe pecado que não seja perdoado pelo Senhor. Você pode sim ter ira. Seu coração ele pode ficar enfurecido e você não deixar de ser bem-aventurado se você chorar aos pés dele. Você passou uma raiva muito grande no seu trabalho ou até mesmo na sua casa. Existe um quarto que está te esperando e você pode ir lá e chorar aos pés de Jesus. Isso é ser bem-aventurado. Jesus estava ensinando ali na prática aos discípulos como eles iam conquistar multidões. Vocês vão conquistar multidões sendo bem-aventurados, felizes, pobres em espírito, chorando e sendo consolados. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe? E para nós finalizarmos, no versículo 5, lá de Mateus 5, não deixe de chorar, irmão. Pode chorar. Se quiser chorar nessa noite, pastor, passei tanta raiva. É o lugar certo. Chorar. Mateus 5, versículo 5. Eu vou parar por aí, não vou estender mais nos bem-aventurados. Eu vou parar nos humildes. Amém? Versículo 5. Bem-aventurados, ou felizes em constante alegria. Pense nisso quando você for falar de felizes plenos. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A palavra de Deus está dizendo aqui que os humildes receberão uma recompensa. É a terra por herança. Vai receber. Ser humilde não é ser pobre, não é se colocar numa situação de miserável, mas ser humilde é aquele que ele, em qualquer estado, se Deus der muito para ele, ele é humilde. Se Deus não der nada, ele continua humilde. Se ele chegar num lugar, numa posição, ele continua sendo humilde. E Deus, é interessante que Deus conhece os corações. Deus nos conhece, sabe o que pode nos dar. Então eu vou falar uma pergunta, vou falar algo para você nessa noite. Cuidado com o real desejo do seu coração, porque o Senhor sabe. E se o seu coração, ele é um coração altivo, que Deus sabe que se ele te abençoar de forma plena, ele vai te perder, ele segura um pouquinho a bênção. Ele segura um pouquinho a prosperidade. Sabe para quê? Para você se tornar humilde.
para você se tornar uma pessoa que nada vai corromper o seu coração. Sabe o que é ser humilde? Aonde você vai, não é porque você está no meio de pessoas ricas que você se vende e se corrompe. Né? Aqui na igreja é um tipo, lá fora é outro. É isso que ele está dizendo. No meio dos irmãos, nossa, eu sou um cordeiro. Né? No meio lá do mundo dos meus amigos, eu sou o lobo. Eu me transformo. Então, essa questão de humildade está muito relacionada ao caráter. Cristo ia no meio dos fariseus, ia no meio dos judeus, ia no meio dos seus discípulos. Você não vê uma mudança de sua humildade. Sempre humilde. Sabe? Sempre pleno. Então, ser bem-aventurado também é ser humilde, irmãos. Sabe assim? É não deixar se corromper. Eu sei, e Jesus estava dizendo isso porque ele sabe que facilmente a gente se entrega. Facilmente a gente deixa de ser humilde. Quantos querem ser bem-aventurados aqui? Eu vou falar a minha definição novamente, agora vai ficar talvez mais claro para você, a definição que eu escrevi hoje sobre bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que consegue aproveitar as graças divinas, tanto durante a vida, quanto após a sua morte carnal. Trata-se de uma pessoa, ou um sujeito, em constante estado de graça e paz de alma. Você imagina como nós seríamos se nós vivêssemos assim, né? Constante estado de paz, e que se mantém eternamente no agrado de Deus, pronto para receber as bênçãos. Ele está pronto, ele está apto, ele é bem-aventurado. Então, ele é pobre de espírito, ele recebe o reino, ele chora e é consolado, e ele é humilde e manso no seu coração. Isso, irmão, isso traz o reino até você. Isso traz a presença do Senhor até você. Amém? Eu quero que você fique de pé. Durante essa ministração, os irmãos vão falar os outros pontos, os outros irmãos que vão ministrar, vão falar mais sobre bem-aventurança. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse um pouco. Porque o Senhor, Ele não quer somente que você o aceite, se converta. Eu falei aqui terça-feira que o Senhor ele se preocupa em fazer discípulos. A ordem é que sejamos discípulos dele. O Senhor ele tem falado, ele tem te mostrado características dele. Eu só falei de 3. Semana que vem os irmãos vão falar mais 2, na outra semana mais 2, e vão aprofundando. São 9. E no final haverá uma grande conclusão para nós. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer que você foque em ser bem-aventurado, em receber a graça de Deus. Recebe a graça quem é bem-aventurado. Por isso às vezes você ouve pessoas falando de graça. Graça é legalidade para pecar, para os que não sabem usá-la. Que a graça, ela é uma habilidade que Deus te dá. É um presente que Deus te dá. É a força dele em você. É a presença do Espírito dele na tua vida. É a transformação interior. É um processo que você se deixa acontecer. Que você coopera. É um processo que você deixa ser arado, sabe? Mudar. Sabe quando o arado corta a terra para o plantio? Esse é o processo que Deus está fazendo nessa noite. É o processo de sermos bem-aventurados, felizes em um estado pleno. Talvez você vai voltar para o seu convívio. Vou dizer algo para você nessa noite. Os seus problemas continuam os mesmos. Sua vida talvez não mude, mas eu vou dizer uma coisa para você. Haverá um dia que você vai olhar para trás e você vai falar assim: Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, porque eu o obedeci, porque eu guardei no meu coração os seus ensinamentos, porque eu assumi o caráter dele para a minha vida, porque eu quis realmente me tornar alguém bem-aventurado, aos olhos de Deus, irmão, não aos olhos dos outros. Não se importem com as queixas, os irmãos vão falar sobre isso, não quero entrar nesse ponto. No final da conclusão, no final das bem-aventuranças, os irmãos vão ministrar sobre isso. Não é se importando com o que os outros falam, mas é o estado em que você já se encontra nessa noite. É um estado de ser feliz, um estado de alegria, um estado de plena presença do Espírito Santo. O batismo vem, sabe, as coisas acontecem, você consegue ver o fruto
sabe, dessa vida nova transformada no Senhor. Então, em nome de Jesus, coloca a mão sobre o teu coração. Permita fazer uma oração por você, que enraize no seu coração que você é bem-aventurado, porque você está em Cristo. Você é bem-aventurado porque o Senhor, Ele te fez bem-aventurado. Ele se entregou naquela cruz para te fazer feliz, um estado pleno de felicidade. E Ele toca no teu coração agora. Ele fala: filho meu, tira os teus conceitos, tira aquilo que você aprendeu, vá por aquilo que eu estou te instruindo, através da palavra, da convivência comigo, através da minha voz, através das ministrações, do louvor, de tudo que eu tenho feito. Dê atenção para mim, meu filho, eu estou aqui, eu estou olhando para você. Olha para mim, não olha para o mundo. Olha para mim, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim. Olha para o que eu estou te ensinando, filho amado, porque eu quero te fazer bem-aventurado, em nome de Jesus. No Antigo Testamento eu usava os profetas, no Antigo Testamento eu usava dos reis, mas nesses dias o meu Espírito fala através da boca daquele que ministra, em nome de Jesus. Vai mudando os teus conceitos nessa noite, se torne bem-aventurado. O Senhor está dizendo: saia dessa igreja feliz, saia dessa igreja nessa noite, sabe, em um estado pleno de alegria, onde você vai louvar a Deus, onde você vai dar testemunho do Senhor, onde você vai levar a paz aos que choram. Não quero entrar nos próximos pontos, Senhor, mas em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito de Deus nessa noite, oh Espírito Santo, ajuda, Senhor, os teus filhos, Jesus, ajude-nos a, Senhor, fazer a tua vontade, sermos diferença nessa terra, um mundo seco, Pai, que não tem choro, mas a tua palavra diz que somos perdoados. Se olharmos para o nosso estado, a nossa deficiência, nosso fracasso, nós não vamos mudar, mas se olharmos para o Senhor, se colocarmos essas características em nós, seremos bem-aventurados, seremos felizes, porque somos felizes na Tua presença, Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, aleluia. Pode ficar com os teus olhos fechados se você quiser. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu. Oh, aleluia. Para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Deixa Ele crescer nessa noite. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Oh, aleluia. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Não vale mais o meu rosto, é o do Senhor. E que diminua eu. Cante. Para que Tu cresças, Senhor. Quantos querem que o Senhor cresça? Mais e mais. Oh, aleluia. No Santo dos Santos. Você se encontrou com Ele. Há mudança na tua vida. As pessoas não vão entender. Debaixo de Tuas asas, Oh, é o meu abrigo, na presença, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, a Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A
minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Oh, há um som de anjos. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Ele está aqui, você pode buscar nele. Esconde Chore. o rosto para que vejam Tua face em mim. Beije os pés do Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Oh, a presença do Espírito Santo aí. De Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia. Antes deles dizerem, Tua presença é o meu prazer, eu quero te dar uma oportunidade de você vir aqui à frente, porque eles vão falar, Tua presença, Tua presença. Eu quero que você venha, saia do teu lugar, não importa quantas pessoas forem, você pode sair e vir aqui, cantar isso ao Senhor. Fala, Tua presença é o que me importa, Senhor. Teu caráter é o que me importa. Ser bem-aventurado na Tua presença. Você vai ser tocado por uma atmosfera diferente. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser tocado pela tua atitude de fé, como daquela mulher que por muito ter amado, muito foi perdoada. Amém, Ministério de Louvor? Está com vocês. Aleluia. Tua presença. Declare. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 Aleluia. Tua presença é o meu prazer. Diga para Ele. Muda o teu coração nessa noite. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Agora você vai encher o pulmão. Você vai encher, vai cantar. Cante. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Oh, aleluia! O Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o mover, está fazendo mover na tua vida. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. A tua alegria, a tua presença.
Permita ser tocado. Permita ser transformado o teu coração. Porque você ama muito, você é muito perdoada. Porque você ama muito, você é muito perdoado. Assuma essa nova natureza hoje. Você é bem-aventurado. Porque você está em Cristo Jesus. O caráter dele entra no teu coração. Você se torna outra pessoa. Não importa mais a tua velha natureza. Não importa quem você era. Importa agora que você é do Senhor. E que você manifesta o reino dele na terra. Isso que importa. Oh, aleluia. É o Espírito Santo. Conclui a obra que o Senhor começou, Pai, nessa noite. No coração de cada um que está aqui. Coração de cada pessoa que está aqui no meu coração também. Vem concluir, Senhor, essa obra. Vem concluir, Senhor. Oh, emanabanabaraste, andalabaste, andalabaste. Elevadahalabassuri, elerecandalabashuri, amanasse. Oh, nós queremos, Jesus, ser como o Senhor. Oh, Senhor, só através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo vamos ser como o Senhor. Bem-aventurados, felizes. Esse é o Teu chamado. Espírito Santo, nos ajude, Jesus. Oh, ajuda o teu filho, a tua filha nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode voltar para os seus lugares glorificando ao Senhor. Você pode dar glória ao Senhor. Você pode voltar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, a sua plenitude, Senhor Jesus. Aleluia. Até o final desse mês nós estaremos plenos. Bem-aventurados. Já saiam daqui hoje bem-aventurados. Tenho certeza que Deus irá usar os irmãos que vão ministrar. Pode acender as luzes. Não espere um mover externo. Não espere as circunstâncias. Mova-se você para a glória de Deus. Amém? Nós vamos agradecer a Deus. Nossas células seguem normais amanhã. No sábado também temos cursão bíblico aqui. Cursão Combate Cristão. Amém? Às 16h30. Vamos agradecer a Deus. Vá com essa plenitude aí para casa. Não deixe ninguém roubar de você. Você foi remido, transformado, lavado na presença de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos, Jesus, porque Tu és a nossa força. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina a deixar o nosso homem, deixar o Espírito, nosso Espírito em segundo plano, para nos encher do Teu Espírito. Pai, ajude os Teus filhos, Senhor, a chorarem no Senhor os momentos que precisarem. Ajude os Teus filhos, Senhor, que eles sejam bem-aventurados, Senhor, que herdem a terra, que tenham a terra por herança, que tenham o reino dos céus, que sejam consolados nessa noite. Isso é sinônimo de ser bem-aventurado. A todo o tempo o Senhor está nos consolando. Obrigado por isso, Jesus. Pela força que não vem de nós, vem de Ti, Senhor. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Que a nossa noite seja poderosa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus.